existem no mundo e no Brasil, obviamente. Você mora no Brasil, então a gente sempre tem que voltar para o Brasil. Um minutinho só, deixa eu beber uma aguinha aqui. Hidratada. Vamos. Olha só, antes de eu entrar em Brasil, tá? No seu caderno, nós fizemos uma pequena anotação que eu fiz questão de colocar muito semelhante, para não dizer igual ao que está no seu livro, né? Para não rolar nenhuma confusão quanto a esse tema, tá? Vamos lá. Olha só, nós temos algumas formas de relevo, tá? Eu estou olhando aqui para baixo que eu estou seguindo exatamente o seu livro, tá? Ó, planalto, planície, depressão, chapada, serra, escarpa, beleza? No planeta temos também dobramentos modernos, tá? E fechamos essa lista, beleza? Só que no Brasil, dobramentos modernos não aparecem. Então, ó, não vou nem tocar neles. De boa? Olha só, gente. Chapada, serra e escarpa estão dentro de planalto, tá? Então, se você entende o que é planalto, você entende os outros. Claro que, olha só, quando eu falo de chapada e eu falo de serra, tem algumas variações ali, tá? Mas basicamente são planaltos também, tá? Vamos lá, primeira coisa, planalto. Aí no seu livro, no seu caderno, enfim, eu coloquei superfície que tem mais de 300 metros de altura. Pode ser plana ou ondulada. Suas bordas são íngremes e são chamadas de escarpa. Pode ter chapadas e serras, que eu acabei de dizer, tá? Eu vou trazer uma outra informação para você, tá? Que eu já falei em sala, então eu vou só relembrar essa informação, tá? Planaltos, ei, não viaja. Planaltos são o quê? São rochas, nada mais, nada menos do que rochas, tá? Que aqui no Brasil alcançam seus 500, 600 metros, tá? No máximo 800, estourando muito, tá? Forçando uma barra muito grande, 800 metros, tá? Que foram formados, ó, há milhões de anos. Por quê? Porque basicamente, há milhões de anos atrás, tivemos derramamento de magma sobre algumas partes do território brasileiro. Por quê? Separação do que a gente conhecia como Pangeia. Tranquilo? Separação, movimento das placas tectônicas, Brasil separando da África. Show de bola? Todo esse processo fez com que magma fosse derramado aqui sobre o nosso território. Além disso, durante esse processo, abre-se uma fenda, tá, na placa tectônica sobre a qual o Brasil está localizado, e há derramamento de magma sobre o território brasileiro por conta disso. Tio, preciso saber disso tudo. O que você precisa saber é que há milhões de anos derramou-se, né, magma. O que é magma? É lava. Lava, sabe quando o vulcão ele entra em erupção e sai aquele material laranja de dentro dele? Então, é magma, é lava, tá? Tem uma diferençazinha entre esses dois nomes, mas eu não vou abordar essa diferença agora. Vamos tratar como se fosse a mesma coisa, tá bem? Então, esse material laranja, avermelhado, que sai de dentro do vulcão, que a lava é magma, é jogado sobre a superfície brasileira há milhões de anos atrás, tá? Durante essa movimentação das placas tectônicas, beleza? E a partir daí, ao longo de milhões de anos, esse magma vai se solidificando, formando rocha, beleza? Rocha a gente chama, no jargão popular, de pedra, tá? Mas o nome certo é rocha, tranquilo? E essas rochas, ao longo de milhões e milhões e milhões e milhões de anos, vão recebendo vento, água da chuva, beleza? E vão ficando menorzinhos. Por isso que eu vou dizendo, comentei com vocês, que os planaltos, isso que eu acabei de falar, é a formação dos planaltos. Tem ali no máximo 800 metros. Tio, mas 800 metros não é muita coisa? Olha só, você tem relevo no mundo que tem 6.000 metros, tá? 800 metros não é nada, beleza? Mas vamos centrar aqui no Brasil. Então, o Pão de Açúcar, os morros que você olha, que você observa quando você abre a sua janela, independente de onde você mora no Rio de Janeiro, você vê morros com constância. São todos
planaltos são todos resultado desse processo que eu acabei de explicar. Magma que foi derramado sobre a superfície do território brasileiro por conta do movimento das placas tectônicas, fim da Pangeia, tranquilo, que foi solidificado e virou. Essas rochas viraram, né? Essas rochas bem grandes que nós temos no nosso território, que nós chamamos de planaltos ou vulgarmente de morros, tá? Só para título de curiosidade, o nome científico, né, desses planaltos são escudos cristalinos, tá? Mas relaxa, foca no planalto agora, beleza? Olha só, eu falei que ele pode ser dividido, né, em chapadas e serras. As chapadas, eu coloquei aí no seu caderno, tá no seu livro também, com uma área elevada de topo plano e grande extensão sobre o planalto. Ou seja, é aquela forma de relevo, beleza? Que ela é achatada em cima, é como se fosse uma bigorna, tá? É plano em cima. Mais uma vez, tudo isso está no seu livro. Eu estou conversando com vocês. Não vai ter uma edição aqui para projetar aqui no nosso vídeo essa imagem. Está tudo no seu livro, na sua apostila. Tranquilo? Ei, não viaja, eu tô aqui. Olha pra mim. Ei, olha pra mim. Então, olha só, vamos voltar. Então, uma chapada é esse planalto que tem um topo plano. Tranquilo? Olha o que eu botei aqui na parte de serra, né? É um relevo acidentado com picos e desníveis, ou seja, é um planalto que houve algumas quebras ali na sua estrutura, beleza? De repente bateu um vento ali, bateu uma chuva, tá? Fez uma parte, quebrou um pouquinho nesse planalto, é o que nós chamamos de relevo acidentado. Ele não é todo igual, ele tem algumas quebras no meio do caminho, ele tem algumas quebras, que nós chamamos de desníveis, tranquilo? Quando você vai viajar, inclusive, pergunta para o seu pai e para sua mãe, quando vocês vão viajar, né, eles falam, vamos pegar serra, vamos pegar a serra. A serra é um desnível do planalto. Esse planalto sofreu alguma quebra e você está andando com o seu carro junto da sua família nessa parte que foi quebrada, que tem um desnível ali. Esse desnível é a serra. Beleza? De boa? Tem picos e desníveis, como eu já conversei aqui com vocês. Tio, então eu preciso saber essa variação de serras e chapadas? Cara, é legal. É legal, não vou mentir não, tá? Porém, o que mais me importa nesse momento é que você saiba o que é um planalto. É o mais importante que você saiba que os morros que nós falamos aqui no Rio de Janeiro são planaltos. E além disso, para mim, ei, não viaja, ei, olha para mim. O mais importante para mim é que você saiba como que esses planaltos são formados. Beleza? Que é a solidificação desse magma que foi acontecendo ao longo de milhares de anos, até se tornarem esses morros que nós tanto conhecemos aqui no Rio de Janeiro. Inclusive tem habitações ali, né, chamadas favelas, enfim, estão em planaltos, estão em escudos cristalinos, como eu já comentei aqui com você, tá bem? Olha só, depois disso nós temos planícies. No seu caderno, ei, acompanha, hein? Não viaja não, ei, você mesmo aí, olha pra mim, presta atenção, acompanha no seu livro. Eu botei assim, ó, planície, superfície plana e de baixa altitude até 100 metros. Basicamente é um relevo plano, baixinho, tá? Só que eu tenho uma outra informação para te dar. Tem um grande geógrafo brasileiro, já falecido, infelizmente, tá? Que se chama Aziz Absaber. Sim, eu sei que o nome é feio, eu sei que é um nome esquisito, eu sei disso, tá? Mas o Absaber, ele falava o seguinte, não, beleza, assim, planície realmente é um relevo plano, olha o nome, planície, plano, é baixinho, bacana. Mas planície é formada pela deposição, ei, não viaja, ei, olha para mim, planície é formada pela deposição de sedimentos, pedacinho de rocha, imagina uma rocha, uma pedra, você pega o martelo e quebra essa pedra. Cada um desses pedacinhos nós chamamos de sedimentos. Ei,
Pedacinho de rocha nós chamamos de sedimentos. Não existe pedacinho de rocha, é sedimentos. Tranquilo? Então o rio, dentro dele, tem vários sedimentos. Beleza? E em um dado momento, em uma parte do rio, ele começa a depositar esses sedimentos, ou seja, ele começa a colocar para fora. O rio ele começa a colocar para fora esses sedimentos, esses pedacinhos de rocha que estão dentro dele. Ele começa a colocar para fora esses sedimentos. Esses sedimentos vão se acumulando, se acumulando, se acumulando ao longo de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos e formam uma planície. No caso das planícies, nem tanto tempo assim não, tá? É até menos do que isso, bem menos do que isso na real, tá? Mas o importante é que você saiba que Abissaber vira e fala, olha só, planície, de fato, é um terreno plano, é um terreno baixo. Avá, olha esse nome, planície, planície, plano. Ei, não viaja, não viaja. Mas aonde que você vai encontrar principalmente planície? No entorno de rios. Em volta de rios, você tem um terreno, você tem um relevo que é mais plano. Por que ele é mais plano? Porque ele foi formado por esses sedimentos que o rio foi colocando para fora, foi depositando para fora. E aí foi se juntando, 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 até que se formou uma planície. Beleza? Só queria realmente deixar mais essa informaçãozinha com vocês, tá? Então, planície é um terreno plano. Olha o nome, planície, 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 plano. Show? E a outra forma de relevo que é interessante que a gente converse é uma depressão. Olha só, no seu livro tá assim, ó, superfície mais baixa que as áreas vizinhas. Muita gente, mas muita gente mesmo, confunde planície com depressão. Ei, não viaja. Ou, ei, tô aqui, hein? Cara, quer ver um macete? Olha só, planície, terreno plano, baixo. Depressão, terreno plano, baixo. Meu Deus, qual é a diferença entre os dois então? A depressão sempre, eu disse sempre, vai ser um relevo mais plano, mais baixo do que os outros relevos ao seu redor. Quer ver um macetão? Sempre está colada com um planalto. Sempre está colada com um planalto. Se tu tem um planalto em um ponto, do lado tu tem uma planície. Sabe por quê? Ei, vem comigo. Lembra que eu falei que o planalto está há milhões e milhões e milhões de anos recebendo vento na cara, recebendo chuva, que vão cortando partes e partes e partes e partes e partes desse planalto? Aonde que vão parar essas partes e partes? Na depressão. Na depressão. A depressão é formada por essa quebra do planalto ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. Esse material que foi quebrado, que foi tirado do planalto, vai cair em um ponto. Esse ponto específico é uma depressão. Tranquilo? Então a depressão é um relevo plano. E olha o macetão. Ei, olha o macetão. Está do lado do planalto. Se tem planalto, o terreno do lado é depressão. Se tem rio, o relevo plano do lado do rio é uma planície. Tranquilo? Olha o macetão que eu te dei agora, hein? Olha o macetão que eu te dei agora, hein? Então, olha só. Falamos sobre essas formas de relevo. Tranquilo? No mundo, novamente, tem os dobramentos modernos, que são a maior forma de relevo que existe. Aí sim vão ter 6.000 metros, 8.000 metros. São formados por conta do encontro ou separação ou transcorrência de placas tectônicas. Sobre dobramentos modernos, eu só vou falar isso agora, para não confundir a sua cabeça, beleza? Para você, para você, o que importa são planaltos, planícies e depressão. Quais são as formas de relevo que você encontra no seu país, Brasil? Ei, olha para mim. Quais são as formas de relevo que você encontra no seu país, Brasil? Planalto, depressão e planície. Ponto final. Show de bola? Show de bola? Tranquilo. Vamos passar mais um tópico que eu queria comentar com vocês. Vamos lá.
Tá. Quais são as principais formas de desmatamento, as principais causas, perdão, do desmatamento no Brasil? Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão fundamental que é o desmatamento no território brasileiro. Olha só, basicamente, o que mais desmata aqui, em primeiro lugar, agronegócio. Isso aqui é o mais importante para você entender o desmatamento no Brasil e no mundo inteiro, tá? Quem mais desmata no Brasil é o agronegócio, tranquilo? É a agricultura e a pecuária. Show de bola? Segundo, mineração. Terceiro, retirada ilegal de madeira. Show de bola? Vamos voltar. Por que o agronegócio é o que mais desmata? Olha pra mim, não viaje, isso aqui é muito importante. Olha só, o seu país, ele é um país imenso, beleza? Aqui no seu país, você encontra pessoas, famílias, que têm terras do tamanho de um bairro, de um município, de um estado, de um pequeno país da Europa. Isso existe no seu país, isso existe no Brasil. Algumas das famílias mais ricas do Brasil têm as suas propriedades, têm as suas terras desde o período das capitanias hereditárias. São descendentes de donatários. O tataravô era donatário, que passou para o filho, que passou para o filho, que passou para o filho, que passou para o filho. E essas terras só aumentaram ao longo das centenas de anos. Beleza? Então, no seu país, o Brasil, você tem famílias que têm terras do tamanho de municípios, de estados. Beleza? Essas famílias, a partir da década de 70, que a gente já conversou sobre isso, sobre a temática de urbanização no Brasil, começam a utilizar tecnologia na agricultura. Essa tecnologia vai fazer com que a mão de obra humana se torne cada vez menos necessária. Dessa forma, as pessoas são demitidas. E vão para onde? Vão para a cidade. Tranquilo? Então, olha só. Ei, olha para mim. Ei, presta atenção. Quando você pensa em áreas que mais desmatam no Brasil e no mundo, você tem que lembrar do agronegócio. Agronegócio, ao primeiro lugar, é quem mais desmata. Lembra, existem no Brasil 208 milhões de pessoas, mais ou menos. Existe mais boi no Brasil do que gente. O que isso indica? Que o Brasil tem um foco muito grande na produção agropecuária. E para você produzir muita soja, para você fazer muita agricultura, muita pecuária, do jeito como essas pessoas fazem, eles acabam desmatando áreas gigantescas da floresta amazônica, áreas gigantescas do Cerrado, da Caatinga. Para quê? E do Pantanal também acontece, tá? Mata Atlântica, Pampas, mas é mais Cerrado, é mais Caatinga, é mais Amazônia, tá? E por quê? Para plantar cada vez mais, para terem cada vez mais e mais e mais e mais terras, para plantarem mais e mais e mais e mais soja, milho, tá? Cana-de-açúcar e também desenvolvendo ali a pecuária, que é basicamente criar boi, criar vaca, enfim, para vender a carne, para vender o leite e outras espécies animais também, tá? Então, quem mais desmata no Brasil? Agronegócio, depois mineração e depois você tem a retirada ilegal de madeira. Tranquilão? Próxima. Olha só, queria falar um pouquinho sobre a Agenda 2030. A Agenda 2030 é um projeto da ONU, tá? Que se preocupa com o desenvolvimento sustentável. Então, basicamente, a ONU juntou alguns países e falou assim, galera, vamos sentar aqui e definir o que é mais importante, né, para que a gente consiga se desenvolver economicamente e, ao mesmo tempo, não agredir tanto o mundo e as pessoas que vivem nesse mundo. Beleza? Então, na Agenda 2030, obviamente que tem um foco em 2030, né? Quer que aconteça um desenvolvimento sustentável.
Mas o que é isso? Obviamente está dentro não desmatar, está dentro não poluir, mas também está respeito aos direitos das mulheres, dos LGBTQIA+, contra o racismo, contra a homofobia, obviamente, contra o trabalho escravo, contra o desemprego, contra a fome, porque a ONU entende que não faz sentido falar em desenvolvimento sustentável e não falar na homofobia. Ué, que desenvolvimento é esse que não se preocupa com a qualidade de vida das pessoas? É necessário falar sobre a vida das pessoas também. Tanto que a Agenda 2030, ela é dividida em 17. Ei, não viaja, volta. Ei, tô aqui, ó. Ei, tô aqui. A Agenda 2030, ela é dividida em 17 objetivos principais, que estão todos na sua apostila, estão todos no seu livro, tá? Esses objetivos são o que? Basicamente, são esses objetivos que eu coloquei aqui, que para a ONU, né, vão construir o desenvolvimento sustentável, respeitando o planeta, a natureza e também respeitando as pessoas, né, a humanidade, tá? Queria falar um pouquinho sobre a urbanização brasileira, e aí junto disso eu acabo tocando também em favelização brasileira, tá? E aí fechamos nossa revisão, que já tá bem longa, tá? Acho que vou dividi-la em 2 partes, inclusive. Beleza? Vamos lá. O que é urbanização? Urbanização é quando o número de pessoas na cidade... Ei, sei que você está cansado, mas presta atenção. Ei, olha para mim. Urbanização é quando o número de pessoas nas cidades é maior do que o número de pessoas no campo. Tranquilo? O que é urbanização? Urbanização é quando o número de pessoas na cidade é maior do que no campo. Tá? Como isso aconteceu no Brasil? 1. Indústria. E 2. Revolução Verde. O Brasil começa a desenvolver a sua indústria na década de 1930, beleza? 30 com Getúlio Vargas, na década de 1950 se vai ter Juscelino Kubitschek também dando um gás nessa industrialização, mas a diferença de Getúlio Vargas para Juscelino Kubitschek, isso não importa para a gente agora. Isso não importa. O que importa é você saber o seguinte: a partir do momento que começou a ter indústria, começou a ter fábrica no Brasil, as pessoas que moravam no campo começam a pensar assim: caramba, na cidade tem oferta de emprego, tem oportunidade de emprego, é para lá que eu vou, eu preciso de emprego, eu vou para a cidade. As pessoas que moram no campo começam a vir para a cidade. Primeiro momento da urbanização brasileira. Segundo, na década de 1970, começa a chegar no Brasil uma série de tecnologias, tá? Como eu já comentei com vocês aqui hoje. E essas tecnologias substituem... Ei, não viaja, volta. Essas tecnologias substituem a mão de obra humana. Se eu tenho um trator, para que eu preciso de 5 funcionários? Eu demito os 5 e fico com o trator, pô. Só que, novamente, as terras no Brasil são gigantescas. As famílias que têm dinheiro para comprar essas tecnologias têm terras gigantescas. Então, quando o sujeito é demitido, ele perde o seu emprego no campo, para onde que ele vai? O único lugar que sobra é a cidade. Então, a partir da década de 70, quando essas tecnologias chegam no Brasil, essas tecnologias que nós chamamos de Revolução Verde, tá? Quando essas tecnologias chegam no Brasil, muitas pessoas vão migrar do campo para a cidade. Tranquilo? E a partir daí, desse momento, você vai ter mais pessoas na cidade do que no campo. E aí o Brasil vai se tornar urbano. Então são esses 2 momentos que explicam a urbanização brasileira. Ei, olha para mim. O que explica a urbanização brasileira? 1. Indústria, industrialização. 2. Revolução Verde, que são tecnologias que chegam no campo brasileiro, tá? E fazem com que as pessoas migrem para a cidade, porque é o ser humano sendo trocado,
É o ser humano sendo trocado por máquinas. Lembra do exemplo que eu dei em sala de aula. Você vai no fast food, você faz o pedido por onde? Por um computador imenso. 3 computadores, 2 computadores imensos. Só ali, mais 5 pessoas perderam o emprego. É a mesma lógica, só que no campo. Beleza? E para agricultura e pecuária. Tranquilão? E, obviamente, essas pessoas que saem do campo e vêm para a cidade, elas vão morar no Leblon? Num bairro de luxo? Não. Elas vão morar onde dá. Elas vão morar onde é mais barato. Aonde? Nas favelas. Esse é o processo de favelização, né, brasileiro. Beleza? Então, o processo de favelização brasileiro está diretamente relacionado com o processo de urbanização brasileira. Tá? Gente, um segundo que eu vou acender a luz aqui que está ficando muito escuro. Já vem. Voltei. Gente, então olha só. Nós conversamos sobre os principais temas, tá? Nosso conteúdo do início do ano até agora. Tá? E, obviamente, os principais temas para a sua P2. Tá? Sei que ficou grande. Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, pelo menos, tá? Para facilitar com que vocês acompanhem em casa. Mas conseguimos abarcar tudo, conseguimos falar sobre tudo. Beleza? Novamente, tudo, absolutamente tudo que eu falei aqui tá no seu caderno, mastigadíssimo, tá? Sempre quando eu boto o conteúdo no seu caderno, é o mais mastigado possível para facilitar justamente com que vocês estudem em casa, tá? Então, tudo tá no seu caderno, tudo tá na sua apostila. Sempre que eu falei, vejam esse mapa, tá na sua apostila. E eu vou colocar aqui no plural também os mapas sobre linhas imaginárias e sobre zonas térmicas. Tranquilão, gente? Ó, beijo no coração, vejam esse vídeo quantas vezes vocês acharem interessante. O propósito dele é justamente esse. Vocês consigam pausar, ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, tá? Vejam quantas vezes forem necessário, tá? E excelente P2, gente. Beijo no coração. Fui. Te amo e amo a vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau.